O PJE na Justiça do Trabalho. A história do processo judicial eletrônico PJE na Justiça do Trabalho começou em 2011. Em dia 5 de dezembro de 2017, fez 6 anos de implantação da Justiça do Trabalho. Essa história começou oficialmente na prática em 5 de dezembro de 2011, na Vara do Trabalho de Navegantes em Santa Catarina, uma vara que foi criada exclusivamente para atuar com o PJE. E o sistema foi integralmente adotado pela Justiça Trabalhista. O PJE nasceu um projeto só. O PJE era um projeto do CNJ para unificar os sistemas judiciais eletrônicos de todos os ramos do judiciário. Passados 6 anos dessa experiência, o único ramo do Poder Judiciário que tem integralmente e unicamente um sistema PJE é a Justiça do Trabalho. A Justiça Federal trabalha também com o PJE, mas em alguns lugares eles trabalham também com outros sistemas, como por exemplo o EPROC. A Justiça Comum também, alguns tribunais de justiça trabalham com o PJE, mas trabalham também com o PROJUDE. Então, a Justiça do Trabalho é a única que tem só o PJE como sistema eletrônico para administrar os seus processos. A Justiça Federal e a Justiça Comum parcialmente adotaram o PJE. Diferente dos outros ramos do Poder Judiciário brasileiro, o PJE está em toda a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje é o único ramo do Poder Judiciário que tem o PJE integralmente em todas as suas varas, em todos os seus tribunais e no Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em todos os ramos, em todos os órgãos da Justiça do Trabalho nós temos PJE 2.0, nós temos PJE. Um sistema em constante aperfeiçoamento. Desde a implantação do PJE em 2011, muitas mudanças foram feitas. A gente tem trabalhado no aperfeiçoamento do sistema. Um sistema que foi concebido inicialmente para ser da Justiça Federal, pensado para a Justiça Federal, foi sendo adaptado ao longo desses 6 anos para a realidade da Justiça do Trabalho. Então foram anos em que foram feitos aperfeiçoamentos dentro do sistema para adequar a nossa realidade, as nossas necessidades. E no final do ano passado nós culminamos com a transformação dessa primeira versão, que a gente chama de versão 1x, versão 1 ponto alguma coisa, para a versão 2 ponto alguma coisa, a versão 2.0. O magistrado compara as inovações no software a uma reforma automobilística. É como se a gente tivesse um Fusca, inicialmente. A gente tinha um Fusca e nós fomos colocando banco de couro, nós fomos colocando ar-condicionado, nós fomos colocando trava elétrica, pequenas coisas, roda de liga leve. Mas chega uma hora em que o sistema já não tem mais para onde ir. Por mais coisas que eu coloque, por mais que eu atenda ao usuário, o sistema não tem como evoluir porque ele é limitado tecnologicamente àquela arquitetura que ele tem. O que se pensou foi o seguinte: nós precisamos de um novo PJE. De um PJE que seja possível, que traga mais performance, traga mais velocidade, traga mais usabilidade para o usuário. E isso a gente já tinha chegado praticamente no limite com a versão 1x. Então se construiu, se pensou numa nova arquitetura alinhada com o CNJ para se trazer um PJE mais rápido. O problema dessa história toda foi transformar o PJE 1x em um PJE 2x, ou seja, um Fusca em um Porsche, trocando as peças aos poucos. Não é uma troca abrupta, não foi feita a troca, nós agora não temos mais o Fusca, agora temos um Porsche. Não, nós estamos tirando peças do Fusca e transformando o Fusca num Porsche. E continuando a comparar o PJE 2x com um Porsche, qual será a principal inovação em relação ao carro antigo? Eu diria que a principal mudança é o motor. Hoje nós temos um motor muito mais potente. O carro atinge velocidades muito mais altas. A aceleração dele é muito mais alta. Ele é muito mais potente. Então o PJE 2x ele é muito mais rápido. Ele tem uma usabilidade melhor. Um Porsche ele é mais bonito do que um Fusca, mas não é só beleza. É a usabilidade, a forma de você dirigir, a forma com que você vai trabalhar no processo é muito mais fácil. As coisas são muito mais óbvias. Ele é muito mais intuitivo e infinitamente superior em termos de performance em relação ao PJE 1x. E as duas principais funcionalidades do sistema estão em constante mudança. O PJE são basicamente 2 pontos: consulta e realização de tarefas. Essa primeira migração do PJE 1x para o PJE 2x, ou seja, de transformar um Fusca num Porsche, começou exatamente pelas consultas.
Então, a forma com que eu pesquiso um processo, a forma com que eu visualizo um processo, a forma como que o PJE me dá uma informação a respeito de petições, por exemplo, que entraram no processo, são as consultas. Esse módulo ele iniciou-se na gestão passada no ministro Ives. Isso que foi feito, isso que a gente está chamando de PJE 2.0, o início da transformação do veículo, do antigo carro, um X, no carro novo, trocando-se peças nessa parte de consulta. O grande desafio agora, nessa gestão do ministro Brito Pereira, é transformar o resto do veículo inteiro num Porsche. Ou seja, as tarefas, o fluxo, o motor de fluxo do PJE. E isso envolve ainda, tem uma parte muito grande ainda do PJE que está ainda funcionando na versão antiga. E o desafio vai ser transformar essa versão antiga totalmente numa versão nova. Então eu vou ter que trocar as tarefas, eu vou ter que aperfeiçoar ainda algumas consultas que não estão totalmente dentro da nova arquitetura. A gente pode estimar hoje, eu estimo hoje que nós temos cerca de 30% do PJE já na nova arquitetura 2.0. O desafio vai ser trazer os outros 70% para essa nova arquitetura. Os benefícios das inovações para o usuário do PJE. A preocupação com o usuário sempre esteve presente no processo de aperfeiçoamento do PJE. A gente entendeu que a melhor forma seria você permitir ao usuário que continuasse usando o PJE que ele está acostumado e, ao mesmo tempo, oferecesse a ele a alternativa de usar um PJE 2.0. Foi essa a estratégia adotada. Então, nós temos hoje, com a implantação do PJE 2.0, uma opção para o usuário. Quem quiser continuar dirigindo o seu Fusca, já está acostumado com ele, já não quer partir para dirigir um Porsche ou precisa de um tempo para se adaptar a uma nova estrutura, ele vai ter esse tempo para fazer. É uma opção. O PJE 2.0, por enquanto, é uma opção. O magistrado destaca como as inovações irão beneficiar o usuário. Nós temos basicamente dois usuários no PJE, ou dois grandes tipos de usuário no PJE. O usuário interno, servidores, juízes, oficiais de justiça, e os usuários externos, advogados, peritos, as pessoas que fazem a sua própria reclamação, chamado ius postulante, esses são os usuários externos, ou seja, quem trabalha dentro do próprio órgão judiciário e quem trabalha fora do órgão judiciário. Então nós temos os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos são esses que estão sendo beneficiados no primeiro momento com essa transformação para o PJE 2.0. Então, nós começamos somente os usuários que trabalham, os servidores e os juízes e os oficiais de justiça, servidores que eu falo, servidores de órgão judicial e os oficiais de justiça, esses já estão percebendo as novidades do PJE 2.0. Os peritos e os advogados ainda não. Os advogados e os peritos ainda estão operando com um sistema antigo. Essa transformação ela vai sendo gradual. À medida que a gente vai aperfeiçoando o sistema, a gente vai liberando as funcionalidades para um ou outro. E a implantação do PJE em todas as varas do TRT de Minas é reflexo da boa aceitação do sistema. Nós iniciamos a implantação do PJE 2.0 em dezembro, com alguns tribunais pilotos que se dispuseram a participar numa fase de testes, dentre eles o Tribunal da Terceira Região, o Tribunal do Trabalho da Terceira Região. E esses tribunais atuaram no aperfeiçoamento do sistema antes da liberação da versão definitiva para todos os tribunais, o que aconteceu agora no final de fevereiro. Então o CSJT, que é quem controla a distribuição das versões do PJE na Justiça do Trabalho, disponibilizou para todos os regionais a versão 2.0 para que ela fosse colocada em produção. Uma das vantagens dessa versão 2.0 é que, além do usuário poder optar se ele quer ou não, o próprio regional pode ir implantando gradualmente essa novidade nas suas varas. Ele não precisa colocar em todas as varas de uma vez. Então o tribunal pode ir, aos poucos, evoluindo a transformação do PJE 1X para PJE 2X nas varas, conforme a sua estrutura, conforme a sua capacidade, conforme o seu entendimento político. A notícia que eu tenho é de que o nosso Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região vai ser o primeiro a expandir o PJE 2.0 a todas as varas do Estado. E é um resultado fantástico, a gente fica muito feliz, principalmente a coordenação nacional no CSJT, porque demonstra a maturidade do sistema, demonstra a confiança que o usuário está tendo no sistema. Os usuários, antigamente, eles não queriam PJE. Hoje eles pedem o PJE 2.0. Houve uma mudança muito grande de mentalidade. O que antigamente era rejeitado, hoje é querido. E a gente fica muito contente de ver essa boa receptividade que o PJE 2.0 está tendo na Justiça do Trabalho
especialmente aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com a implantação ou liberação da versão para todas as varas muito em breve. Processo físico versus processo eletrônico. Mas será que é realmente vantajoso trocar o processo físico pelo processo eletrônico? No primeiro momento, as pessoas não entenderam direito qual era a grande vantagem de se ter um sistema eletrônico em troca de um sistema de papel. Houve uma mudança econômica. Eu não tenho mais gasto com papel, eu não tenho mais gasto com logística, eu não tenho mais que transportar processo de um lado para o outro, eu não tenho que ter um setor responsável por distribuição, um galpão enorme para armazenar processos arquivados. Isso tudo vai sendo eliminado. Os custos de um processo eletrônico são infinitamente inferiores ao custo de um processo de papel. Hoje um processo pode ser visualizado por uma parte que esteja em Miami, que esteja em Paris ou que esteja ali em Barão de Cocais, em qualquer lugar do planeta. Que tenha acesso à internet, a pessoa tem acesso ao seu processo. Então a acessibilidade, o acesso à justiça de uma certa forma, num aspecto geral ou num aspecto mais global, cresceu exponencialmente. Eu tenho um acesso muito mais fácil, eu tenho um acesso muito mais transparente, eu tenho um acesso muito mais rápido aos autos do processo.